E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com Fatale Volume 1, dos consagradíssimos Ed Brubaker e Sean Phillips, edição parrudona da Mino, que conforme todo mundo já sabe é a casa da dupla aqui. Aqui mesmo na playlist tem uma caralhada de resenhas das obras dos caras, né, do Criminal, do Reckless e por aí vai, tem muita coisa mesmo que já foi comentada aqui. E Fatale parte de uma premissa que dita, ela já é interessante, né? Um ponto de partida assim, achei bem bacana, conforme já fica até meio claro aqui na capa. É uma forma de misturar os elementos do noir, né? Isso que já é bem associado à dupla, né? Esse lance de crime, de detetive, de investigação, mistérios e tudo mais, utilizando obviamente uma figura, né, que é um tropo muito conhecido no noir desde sempre, que é a figura da femme fatale, com o horror cósmico, né, Lovecraft e por aí vai, que continua muito na moda, né, continua muito discutido, continua muito utilizado, parece ter caído bastante, e já faz bastante tempo, né, parece ter caído bastante no gosto das pessoas, então isso torna essa história muito interessante, acredito eu, para uma boa parcela de leitores. E antes de continuar aqui, eu vou pedir para vocês aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Se não se inscreveu no canal também, por favor, faça isso. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, ajuda bastante a gente, tá? Bom, vamos lá. Além disso, né, essa mistura aqui já é inusitada, né, do noir com horror cósmico, é inusitada até certo ponto, né, mas é que normalmente, né, não são tão incomuns histórias de horror cósmico que envolvem também uma investigação, a busca por alguém e tudo mais, né, ou seja, em essência uma história de detetive. Mas é que aqui é deliberado na intenção deles, né, trazer o lance do noir mesmo, que tem toda uma estética e toda uma mitologia, vai por assim dizer, própria, com esse conceito do horror cósmico, tá? E por conta dessa presença aí de uma femme fatale, que não é bem uma femme fatale, e já vou justificar isso, porque a ideia também é pegar essa figura, né, da mulher fatal e desconstruí-la, né, subvertê-la aqui de alguma forma, porque essa mulher ela não é exatamente aquilo que se espera dentro desse tipo de narrativa, tá? Ela tem características aí que a tornam mais ambígua de alguma forma. E o Fatale vai se iniciar a partir de um prólogo que mostra aí o funeral de um escritor policial famoso, cujo executor do seu espólio, né, que não é um parente, né, mas é um rapaz muito próximo da família, no caso, porque os pais eram muito amigos. E nesse momento, né, do funeral é que ele trava contato, aí, meio que inesperadamente, com a Jo, que é a nossa mulher fatal, no caso, a nossa femme fatale, que será desconstruída ao longo da história. E claro, por conta desse contato, né, a vida do nosso... Não vou falar protagonista, né? Porque essa é uma história com vários personagens, é difícil atribuir um protagonismo a alguém. Mas assim, a vida dele não será a mesma. E o que acontece? Essa história ela começa dentro da contemporaneidade, né? Essa história ela foi publicada entre 2012 e 2014, em 24 números. E ela vai abordar não só esse presente, aqui essa linha narrativa de um presente, como também ela vai retroceder à década de 50 e vai passar pela década de 70 também. Então nós temos 3 períodos temporais aqui em acontecimentos que se entrelaçam para explicar, aliás, por que essa mulher ela está presente nesses 3 momentos. Essa mesma mulher, na verdade, né? Isso não é um spoiler também, porque estava no trailer da HQ, e o sobrenatural a gente já sabe que está presente aqui. Ele não é nada assim insinuado, que é 50-50, pode ser ou pode não ser. Não, o sobrenatural já é um elemento que a gente aceita assim logo de cara, até por conta dessa capa, né, e das outras artes também, que inclusive estão presentes aqui na galeria do final. Mas vamos lá. E assim, conforme a história
segue, a gente percebe também que essa desconstrução de Femme Fatale que o Brubaker propõe aqui, ela está associada ao tormento que essa mulher passa também, porque ela tem uma espécie de superpoder que é útil em determinados momentos, sim, mas em outros ela acaba sendo algo desagradável, porque ela consegue influenciar, né, através dos seus encantos, qualquer tipo de homem, né, todo mundo que passa algum tempo com ela fica altamente sugestionável, apaixonado de um jeito muito louco. E isso vai envolver não só o executor do espólio do escritor, vai envolver um policial corrupto também, vai envolver um outro cara lá, um aspirante ator na década de 70. E, enquanto isso, nós temos no pano de fundo algo que precisa ser desvendado dentro dessa história, um culto a uma divindade, sabe-se lá da onde, que persegue a Jo também. Tá? Então, tem tudo isso. Nós temos todos esses elementos compondo aí 12 capítulos aqui dentro desse volume. Tá? E segue a história. A ideia mesmo é que as proposições, né, tudo que vai sendo mostrado no começo vai ficando em suspenso até que a gente aguarda uma resolução que, claro, esse é o volume 1, né? A gente tem bastante coisa aqui no volume 1, mas essa resolução, obviamente, não vem. A gente tem que esperar para costurar essas pontas, para ver essas pontas costuradas, né, se foram mesmo, no volume 2. Então, nesse ponto, eu já tenho que deixar claro isso. Tá? Não posso dar um veredito, assim, uma impressão assertiva sobre o roteiro, porque eu não sei como a história termina. Tá? Então, eu vi isso aqui realmente como uma grande preparação. Tá? Acho até que grande demais para soar para alguém como preparação, tá? Isso é uma impressão minha, tá? Se você achou de boa, beleza. Mas sim, eu achei que, pelo que me foi entregue aqui, eu não senti uma experiência completa, tá? Isso não é um problema, mas veremos lá na frente como é que essa história se encerra, tá? Fora isso, eu tenho que sempre ressaltar que a média dos caras, o Brubaker e o Phillips, é sempre altíssima. Tá? E nesse ponto, obviamente que a gente tem algo que é acima da média se a gente levar em consideração a história completa e não apenas o roteiro, porque, claro, não dá para julgar o negócio só falando, mas a história não termina. Tal. Não é isso. Tá? Vamos olhar para a experiência como um todo. Você não sente um cansaço de ler isso porque a narrativa visual ela é super bem resolvida, até para uma história que depende demais de interações entre personagens com diálogos para a gente ir reunindo, né, as informações que a gente precisa para entender o que está acontecendo e tal. É tudo muito recheado de diálogos e, com isso, um artista ele tem que ser muito hábil para não deixar a peteca cair. E realmente ela não cai. E isso é bacana. Então é um gibi que você consegue ler, assim, acho que relativamente rápido, tá? Justamente por causa dessa maestria que o Phillips tem na narrativa visual. E eu acho muito legal também, prestar atenção, não tem problema de spoiler aqui em algumas coisas que eu mostrar, porque acho que as grandes reviravoltas mesmo, elas acontecem de forma que muito, muito pontual, e é uma história assim, apesar do escopo, né, desse negócio do horror cósmico, é um negócio muito intimista, né? Conforme eu falei, tem essa questão de relacionamentos entre personagens que é muito interessante, tá? E o que é bacana é ver que desde o começo, aqui a gente tem páginas, isso não é um caso isolado, tá? São páginas assim só, muitas vezes resolvendo esses diálogos só com close, né? Ou só com planos fechados, né? Mais fechados. Aqui, por exemplo, né? A gente tem toda essa sequência aqui, basicamente trabalhando com planos mais fechados. E isso não atrapalha, não torna a história chata. Pelo contrário, é todo um acessório
para a atmosfera dessa história, né, que é meio opressiva aqui de fato, é para causar uma certa apreensão. Então eu acho que faz muito sentido, né, essa opção pelos planos mais fechados, tá? Fora isso, a edição, essa é a minha opinião geral sobre o que tem aqui no volume 1, certo? Então beleza, vamos esperar o volume 2 para ver como que essa história vai se fechar, que eu vou fazer outro vídeo, obviamente. Fora isso, o final tem aquela galeria de extras muito bem-vinda. Eu sempre acho legal essa coleção de capas aqui, que é sempre um show. E a gente tem também o trailer da história, né? Para quem não sabe, sempre as prévias da Image produzidas aqui para as obras do Brubaker e do Phillips, eles faziam um material especial. Não era simplesmente pegar uma página pronta da história para colocar ali para chamar novos leitores. Não, eles produziam de fato um trailer da HQ, né? E é muito bacana perceber isso, né? O que eles escolheram para colocar como trailer. E é realmente diferenciado nesse sentido. E a gente tem também 2 textos, além do prefácio, que é bem bacana, da Megan Abbott, a gente tem 2 textos muito bacanas do Jazz Nevins aqui. Um sobre Lovecraft e um sobre Poe, tá? Com essas ilustrações fantásticas aqui também. O Jazz Nevins, para quem não sabe, não tem nada traduzido aqui para o português, mas é um dos caras que mais manja desse tipo de história, né? Universo pulp, formação da cultura pop, de fandom. É um especialista assim, muito conceituado, né? Tem até um livro escrito para reunir as referências da Liga Extraordinária do Alan Moore e tal, então dá pra ver que é um cara assim bem envolvido com o negócio, um cara que manja, e os textos são muito bacanas mesmo, tá? Vou reclamar aqui de algumas coisas da tradução, porque uma das coisas que eu acho desagradáveis numa tradução é traduzir nome próprio, tá? Então nós temos aqui um personagem bem periférico, no caso, que é o Sr. Bishop, que foi traduzido como bispo. E aí vocês podem falar, mas Bishop é bispo mesmo. Eu falei, sim, mas aqui trata-se de um nome próprio, tá? Se estivesse falando de uma peça de xadrez, se estivesse falando de um cargo eclesiástico, ok, traduz o Bishop para bispo, mas é um nome próprio. Não concordo com isso, acho um desserviço, acho que é um pouco subestimar os leitores também. É a mesma coisa, Earl também é um nome próprio, mas também se traduzirá como Conde. Então, um personagem chamado Earl ia se chamar Conde, né? Pra mim, não faz sentido, tá? Fora isso, também preciso observar que aqui acabaram escorregando aqui num falso cognato. Realize, em inglês, seria percebo, e aqui acabou passando como realizo, né? E a frase não tem sentido. Foi uma pisada na bola da tradução e acabou passando pela revisão também, infelizmente, né? Fica aí o registro. Enfim, fora isso, Fatale, gibi bacana do Brubaker e do Phillips, mais um, é claro. Vamos aguardar o volume 2 aqui para fazer uma análise mais, eu diria, mais pormenorizada do roteiro, né? Porque aqui a gente não tem tudo para julgar. Mas se você gostou do que eu falei, se gosta da dupla, se curte aí horror cósmico e tal, compra aí pelo nosso link, tá aí na descrição. Você ajuda bastante aí comprando pelo nosso link da Amazon também. Fora isso, se você não deu aquele like, por favor, faça isso também. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, se você quer ajudar a gente. E é isso. Boa leitura.